Ao ler essa notícia, eu não pude me conter e tive que vir aqui fazer um vídeo muito importante. Tive que interromper as minhas atividades por alguns minutos para falar com vocês de um assunto muito sério e que é pouco observado por muitas pessoas aí que analisam a geopolítica mundial, aliada às profecias bíblicas. Então eu vou tratar da primeira parte da geopolítica, baseado nessas notícias, e depois vamos tentar compreender qual é o contexto disso tudo dentro do cenário bíblico profético. Bom, a notícia, como vocês podem ver aí, do site Yahoo, mas é uma notícia que o Yahoo publicou da agência AFP. Eu tentei encontrar essa notícia na agência AFP diretamente, mas não consegui. Então, vou mostrar para vocês dois sites aqui que mostram a mesma notícia, sites de credibilidade. O primeiro deles é o Yahoo, que foi onde eu encontrei a notícia em primeira mão, de primeiro momento. Essa notícia foi dada há 13 horas atrás. E como vocês já puderam ler aqui na manchete, Estados Unidos iniciará manobras militares com o Chipre, um desafio à Turquia. Qual que é o papel desses dois personagens no cenário geopolítico mundial e também dentro das profecias bíblicas? Vamos aqui ler primeiro a matéria e depois vou tecer alguns comentários sobre isso. Aqui no rodapé da foto está escrito: tropas turcas marcham em julho de 2019 na parte norte de Nicósia, no Chipre, onde os Estados Unidos planejam começar o treinamento militar de forças da República do Chipre. Então vamos aqui analisar qual é o contexto dessa situação. Os Estados Unidos informaram nesta quarta-feira, dia 8, que planejam realizar manobras militares com o Chipre pela primeira vez, um desafio à Turquia, seu aliado da OTAN. Só contextualizando aqui, porque você pode assistir esse vídeo depois de passados muitos dias, então aqui é quarta-feira, dia 8 de junho, tá ok? De 2020. Melhor, 8 de julho, não de junho, 8 de julho de 2020, tá bom? Vamos continuar aqui. E é a primeira vez que eles anunciaram isso, né? Fazer essas manobras militares com o Chipre pela primeira vez. Um desafio à Turquia, seu aliado na OTAN, aliado dos Estados Unidos, né? Que advertiu que a ação pode gerar instabilidade na ilha e na região. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, assegurou que seu departamento financiará pela primeira vez treinamento militar para a República do Chipre, como parte de uma crescente relação de segurança entre os dois países. Então, note, realmente é um evento histórico. Aqui é mostrado claramente que é a primeira vez que isso vai acontecer. Ó, pela primeira vez, financiará pela primeira vez treinamento militar para a República do Chipre. Qual seria o interesse dos americanos nessa região? Será que é realmente um treinamento militar preocupado com aquela pequena e insignificante ilha do Mediterrâneo? Eu não sei se eu estou certo, se ali é realmente o mar Mediterrâneo. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, aqui nos comentários abaixo. E me perdoem a ignorância. Mas, continuando aqui, como parte de uma crescente relação de segurança entre os dois países. Isto faz parte dos nossos esforços para melhorar as relações com parceiros regionais-chave, para promover a estabilidade no Mediterrâneo, é isso mesmo, no Mediterrâneo Oriental, disse Pompeo a jornalistas. Não seria ali um interesse dos Estados Unidos em ter uma base naquela ilha? É uma pergunta só, não estou afirmando que é isso. Só estou aqui fazendo uma pergunta para a gente refletir, né? Muitas vezes as notícias elas não fazem certas perguntas que, ao ler, nós temos que ter o espírito crítico para fazê-las. No passado, o Congresso americano pôs fim a um embargo de armas que vigorou por décadas na ilha, cuja região norte é ocupada pela Turquia. Recentemente, após décadas de paz, as tensões voltaram a aflorar devido à operação de perfuração por parte da Turquia
para a extração de gás em frente à costa da ilha, algo que a União Europeia considerou ilegal. Então, notem aqui as tensões que realmente estão acontecendo naquela região, né? A Turquia começou a extrair ali, fazer uma perfuração para gás, a Europa considerou isso ilegal e os Estados Unidos interferindo agora ali naquela ilha para fazer treinamento militar com eles. É o que diz a notícia, né? Mas aqui vai o nosso questionamento. Será que não seria interesse dos Estados Unidos montar ali uma base realmente militar para dominar a região? Vamos continuar. A Turquia e a autoproclamada República Turca do Norte, do Chipre, tinham advertido contra o fim do embargo de armas, dizendo que alteraria o equilíbrio de poder nessa região. A cooperação militar fará parte do Programa de Educação e Treinamento Militar Internacional dos Estados Unidos, que buscam capacitar oficiais estrangeiros e aumentar a interoperatividade de nações antigas com o exército americano. A Turquia, aliada dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, reagiu ao anúncio de Pompeu. Como enfatizamos repetidamente no passado, estes tipos de passos não contribuem com os esforços para encontrar uma solução para o problema do Chipre, mas fortalecem ainda mais a atitude intransigente da parte greco-cipriota, disse o ministro turco de Relações Exteriores em um comunicado. Tá, gente? Então, estes são players no cenário geopolítico mundial que tem papel importantíssimo dentro de algumas profecias. É lógico que eu não conseguirei explicar isso para vocês, até mesmo porque poucas pessoas têm paciência de assistir vídeos longos. Mas eu quero tecer alguns comentários mais para o final. Eu quero apenas mostrar mais dois sites aqui, né? Esse aqui, por exemplo, ó, o Estado de Minas, deu a mesma notícia, também tendo como fonte a agência AFP, postada no dia 8/7, às 19h55, ou seja, foi ontem à noite que isso foi postado. A notícia é basicamente a mesma, eu não vou ler, tá? Porque é o mesmo texto do site anterior, do Yahoo, tá? Então, saiu também no Estado de Minas Internacional essa notícia. E aqui eu quero mostrar uma outra notícia mais antiga para vocês. Deixa eu diminuir aqui um pouco a tela, tá? Saiu na Isto É, no dia 20/4/2017, na revista Isto É, tá? O novo sultão do mundo. A Turquia diz mais uma vez sim ao presidente Erdogan, que extingue o parlamentarismo e aumenta a repressão a opositores para se perenizar no poder. Então tá aí, ó. Interessante, mostrando um olho só, né? Na foto. Muito interessante, muito curioso isso. Não vou ler, vocês podem ler aqui depois a matéria. Este é um fato já ocorrido há 3 anos atrás. Então, o Erdogan, ele está sendo considerado o novo sultão do mundo. Quem estuda as profecias e sabe o que foi as profecias e a história, né? Sabe o que foi o sultanato, né? Como que surgiu o islamismo, as incursões islâmicas, as cruzadas. Eu não preciso tecer aqui muitos comentários. Se vocês quiserem depois estudar mais profundamente o assunto, existem livros, existem vídeos, documentários que podem dar essas informações para vocês. O que eu quero mostrar é essa notícia dada 3 anos atrás, aliada a essas novas notícias aqui. Então, nós percebemos um homem que está já há um bom tempo no poder, que está sendo considerado o novo sultão do mundo, que tem ambições muito grandes com relação à geopolítica no Oriente Médio, tem influenciado na guerra da Síria há muitos anos já, tem influenciado em vários conflitos aí ao redor do mundo. E a Turquia é um grande player nesse cenário e poucas pessoas têm percebido isso. Eles têm percebido mais o outro país de bandeira vermelha do Extremo Oriente, que tem sido muito falado ainda devido a essas questões relacionadas a essa pandemia que está assolando o mundo.
mas a Turquia ela tem sido desconsiderada em muitos aspectos. E eu quero mostrar aqui para vocês uma profecia referente à Turquia, primeiro em Daniel e depois em Apocalipse. Se nós estudarmos aqui a profecia de Daniel, capítulo 11, vamos ver que logo no início é falado aqui a respeito de Dario, o Medo, que era o imperador da Medo-Pérsia. Aqui, ó, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Então, o capítulo 11, todo o capítulo 11 ele fala sobre o rei do norte e o rei do sul. Tá? O rei do norte, ele no tempo de Daniel, foi a Pérsia, né? Mas depois, ao longo dos anos, a região ocupada pela Pérsia veio a se tornar o que hoje é a região conhecida como a Turquia, que é a porta de entrada para a Europa, o caminho entre a Europa e o Oriente. Tá certo, gente? Então, aquela região é uma região muito estratégica e na Bíblia já se falou sobre esse rei do norte. Aqui cita claramente a Pérsia. Se você pegar aqui e for discorrendo até o final, você vai ver aqui falando sobre o rei do norte e o rei do sul, relacionados aí a Israel, a Jerusalém. E aqui no final, vocês vão ver aqui, ó, interessante, vou ler desde o verso 40 aqui em diante. Aí no fim do tempo, creio eu que já estamos no fim do tempo. O rei do sul lutará com ele, o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas de sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, que é o rei do sul, tá? E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Agora aqui olha o último verso do capítulo 11 de Daniel. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quem armará as suas tendas? Aqui está falando do rei do norte, que invadiu o Egito, que fez muitos saques, né? Então a Pérsia teve esse histórico aí na profecia. Eu quero aqui sugerir para vocês a leitura deste livro, olha, Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, conhecido por muitos como Urias Smith, mas foi um intérprete das profecias de Daniel e Apocalipse da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a interpretação histórica da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi que o rei do norte é a atual Turquia. Só que até no tempo, no princípio da igreja, isso foi uma controvérsia muito grande, porque o esposo de Ellen White, que foi a profetisa da igreja, ele defendia que o Tiago White, ele defendia que o rei do norte era o Vaticano, o papado. E Uriah Smith defendia que o rei do norte era a Turquia, a Turquia, né? E isso gerou uma controvérsia muito grande. A esposa até Tiago White, a senhora White, a profetisa, o aconselhou a deixar essa questão, não entrar em controvérsias, e inclusive recomendou o livro de Uriah Smith, que é esse aqui, que vocês podem baixar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vocês podem baixar o PDF, ele tem 504 páginas, ele é uma interpretação dos 2 livros proféticos, Daniel e Apocalipse. Eu recomendo que vocês leiam. Esse livro não é vendido mais, a igreja não aceita mais, a igreja adventista não aceita mais essa interpretação, mas ela, o que tudo indica, é a mais correta. Eu vou colocar aqui, tem um mapa aqui atrás, vocês estão vendo aqui, do Oriente Médio, mas não dá para ver. Eu vou colocar um mapa aí na tela para vocês visualizarem, que realmente Israel ele está no meio. Ele está entre a Turquia, que é o rei do norte, naquele tempo era a Pérsia, e o rei do sul, que é o Egito, como vocês podem ver aí na imagem que eu coloquei. Então, não tem lógica o rei do norte estar lá na Europa, porque até nos tempos bíblicos,
aqueles impérios lá que estavam na Europa nem relevância tinham e não estavam interferindo em nada na Terra Gloriosa, né? Isso começou a acontecer depois de algum tempo com o Império Romano, enfim. Mas o fato é que no tempo de Daniel, o rei do norte era a Pérsia, e esse território hoje é ocupado pela Turquia. E aqui o Uriah Smith ele não dá muitas informações sobre o último versículo. Vamos ver, eu quero ler aqui com vocês esse último versículo. Diz assim: E armará as tendas de seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Na versão revista e corrigida, tá? Então aqui ele diz, interpretando, o rei do norte chega ao fim. Seguimos a profecia de Daniel 11 passo a passo até este último versículo. Ao ver como as profecias divinas encontram seu cumprimento na história, nossa fé se fortalece na realização final da palavra profética de Deus. A profecia do verso 45 refere-se à potência chamada Rei do Norte. É a potência que domina o território possuído originalmente pelo Rei do Norte. Ver páginas 188 e 189, que é a Pérsia, né? Vocês podem ler depois no livro. Predisse aqui que o rei do norte virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Exatamente como, quando e onde virá ao seu fim é algo que podemos observar com solene interesse, certos de que a mão da providência dirige o destino das nações. Logo, o tempo determinará este assunto. Quando ocorrer este evento, o que se seguirá? Porque virão acontecimentos de maior interesse para todos os habitantes do mundo, como veremos no capítulo seguinte, tá? Que é o capítulo 12, último de Daniel. Então percebam aqui que ele não interpreta esse último versículo. A única coisa que ele diz é que o rei do norte chegaria ao seu fim. Mas hoje nós sabemos que o rei do norte ele continua atuando ali ao norte de Israel, e inclusive eles se opuseram muito ao fato de Donald Trump colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Eles protestaram, eles não gostaram nem um pouco. Aquela mesquita árabe que tem lá, ela foi construída na época dos sultões, dos sultanatos islâmicos, que era realmente o rei do norte, né? Aquela mesquita é objeto de uma grande disputa, o local, melhor dizendo, onde está aquela mesquita, o Monte do Templo, é um local de muita disputa, de muita controvérsia. E eu tenho percebido que o que vai acontecer, aqui agora eu vou falar a minha opinião baseada no que eu tenho percebido. O Uriah Smith, ele escreveu essas interpretações no final do século XVIII, início do XIX, não sei ao certo, mas é mais ou menos daquele tempo. Eu creio que o final do século XIX é a data mais precisa, o tempo mais preciso, ali nos idos de 1880 até 1900, creio eu, tá? Dentro desse período, e acompanhando o desenrolar da história, o que eu tenho percebido que irá acontecer, tá? Eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou profeta, isso aqui não é profecia, não é sonho, não é revelação, eu não sou profeta, não sou pastor, sou apenas mais uma voz, estou aqui apenas tecendo alguns comentários da forma como eu tenho observado as coisas. Se você quiser discordar, fique à vontade, pode deixar os comentários aí abaixo. Mas o que eu tenho percebido que irá acontecer é o seguinte: quem vai armar as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso? Um dia eu quero até fazer um vídeo explicando isso de forma mais detalhada, mas a grosso modo eu quero dizer para vocês como eu tenho entendido isso aqui. Eu tenho entendido que a Turquia, em certo momento, ela vai interferir diretamente em Israel quando houver uma ameaça de tirar aquela mesquita islâmica de lá. Talvez, quem sabe, o próprio Erdogan poderá fazer uma incursão militar ali e tentar invadir aquele território para reclamar a autonomia islâmica sobre aquele monte, tá? Então ele vai armar as tendas do seu palácio, ou seja, tendas militares,
demonstrando, tentando marcar território, tentando marcar ali então a autoridade do seu governo de novo sultão do mundo, tá? Entre o Mar Grande e o glorioso Monte Santo, que é exatamente onde está localizada geograficamente aquela mesquita. O Monte do Templo, ali que é chamado por muitos como Monte Moriá, onde antigamente Abraão quase sacrificou o seu filho, né? E onde depois, segundo a crença judaica, também foi construído o Templo de Salomão e depois o segundo templo. Então, aquele local, aquele relevo, aquela localização geográfica do monte ali onde está a mesquita de Al-Aqsa, está exatamente entre o Monte Santo, que é o Monte das Oliveiras, de onde se acredita que Jesus foi trasladado, né, foi assunto ao céu, e o Mar Grande, que está do outro lado. Então, de um lado, vou colocar aí no mapa para mostrar para vocês, de um lado nós temos o Mar Grande, né, que não lembro agora o nome do mar, tá? O Mar Grande, considerado Mar Grande, e do outro lado, o Monte Santo e Glorioso, o Monte das Oliveiras. E ali do lado do Monte das Oliveiras está exatamente o local onde está esta mesquita, tá? Então, pelo que eu tenho notado, pelo que eu tenho entendido, a Turquia tentará então ali, temendo alguma ameaça de remoção daquela mesquita, vai tentar ali marcar território, mas ela chegará ao seu fim e não haverá quem a socorra. Ao longo de muitos anos ela recebeu socorro de vários países. No final desse vídeo eu vou deixar uma sugestão de um vídeo, de um estudo bíblico falando sobre isso, para que vocês entendam um pouco melhor, tá? Mas quando isso acontecer, nenhum país do mundo irá socorrer a Turquia por essa precipitação, por essa invasão, e ela será totalmente destruída. Aquele período lá, então, vai se cumprir essa outra profecia aqui, olha, de Apocalipse, que eu quero encerrar com ela, da sexta praga. Melhor, esse verso aqui, ó, Apocalipse 16, verso 12, tá? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, quando a sexta praga for derramada, nesse momento aqui, já não haverá mais oportunidade, possibilidade de salvação, porque as pragas vão cair sobre os ímpios. Então, o selamento já vai ter acontecido, os justos já vão ter sido selados com o selo de Deus, os ímpios já estarão selados com a marca da besta. Então, ao cair as pragas sobre os selados, essas pragas ainda não estão caindo, né? Ao cair as pragas sobre aqueles que estão com a marca da besta, então, na sexta praga, o rio Eufrates vai se secar para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, nós temos aqui um indício de batalha, de guerra, provavelmente a última guerra, né, considerada por muitos como a Guerra do Armagedon ou a Terceira Guerra Mundial, né, e que nos remonta a quem originalmente ocupou, isso que é fantástico na profecia, quem originalmente ocupou o território do Rei do Norte, que foi a Babilônia. Então, a Babilônia deu lugar à Medo-Pérsia, que depois se tornou, né, os sultanatos e tudo mais, e hoje é a Turquia. Então, como essa praga aqui nos remete ao Império Babilônico? Eu não sei se vocês sabem, mas a Pérsia ela conseguiu dominar o Império Babilônico desviando o curso do rio Eufrates, secando o leito normal do rio Eufrates, que passava por debaixo das muralhas da cidade, e ao fazer esse desvio, os exércitos conseguiram passar ali por dentro e dominar completamente o Império Babilônico, que estava em farra, que estava em festa, abusando dos símbolos judaicos que foram para ali levados, as taças, né, do templo e os outros utensílios. Então veio aí a queda
do Império Babilônico e assumiu agora a posição do rei do norte ali, a Medo-Pérsia, que depois tornou sultanatos, como já dissemos. Então, isso voltará a acontecer, a história vai se repetir, tá? O rio Eufrates, ele vai se secar, o rio Eufrates ele já tem se secado, né, gradativamente, mas o secamento aqui do rio Eufrates tenho eu entendido como algo simbólico, que vai ser a extinção total da Turquia. O rio Eufrates ele está no território turco, tá? Para que aquele caminho, que é uma porta de entrada para a Europa, ele esteja livre aí para os reis do Oriente. Aqui, então, agora envolve vários outros países que poderão aí invadir a Europa e gerar aí conflitos cada vez mais intensos. Então, é o que eu tenho entendido. Volto a repetir, não é uma profecia, eu não sou profeta e nem tenho a pretensão de ser. Não foi sonho, não foi nada disso. É a forma como eu tenho entendido a profecia. Se você gostou do vídeo, curte aí, dê o like. Se você quiser que eu faça um outro vídeo explicando isso de forma mais detalhada, mostrando lá na geografia a questão das tendas palacianas entre o Mar Grande e o glorioso Monte Santo e todas essas coisas, deixa aí nos comentários. Ultimamente eu estou assim tendo um pouco de dificuldade em produzir mais conteúdos, porque eu estou terminando de gravar 2 seminários, Babilônia Antiga e Moderna, Israel Antiga e Moderna, que tem a playlist deles aqui, se você quiser assistir, ou no canal Mais Uma Voz, que é o meu canal principal de seminários e mensagens bíblicas. E também estou precisando terminar de escrever 2 livros ainda esse ano para publicar, porque a gente não sabe como vai ser o ano que vem para publicar, para usar os recursos financeiros que dispomos, né, para fazer isso. Então, preciso me dedicar muito a essas questões para depois, quem sabe, pensar em produzir mais alguns outros estudos em vídeos para explicar todas essas questões. Então, eu peço que, se você gostou do vídeo, nos ajude aí, dê o like, compartilhe, né, com outras pessoas que também gostam de estudar essas questões proféticas e geopolíticas. Ajude aí a divulgar o vlog e o canal Mais Uma Voz. E que Deus abençoe a todos e que nos preparemos para todas essas questões, investindo no maior capital que nós podemos investir, que é acumulando tesouros no céu, que é edificando nossa fé perante Deus através do estudo de sua palavra, porque realmente esses capitais, o capital espiritual, é o maior capital que nós podemos acumular, não somente aqui, mas também na eternidade. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!